Olá, amigos, tudo bem? Hoje nós temos uma mensagem que ela chama Receba o dom da justiça em Cristo. Lá na cruz, tudo se estabeleceu. Uma nova aliança, um novo tempo, um novo pacto, como Deus fez. Estabeleceu uma salvação eterna àquele que crê por meio de Jesus. Jesus na cruz ele nos curou, nos libertou, nos salvou, nos perdoou, nos redimiu do pecado e temos uma vida abundante. Isso foi há 2000 anos atrás. Então nós precisamos conhecer essa verdade, porque é essa verdade que nos liberta. Quando nós cremos, nós entramos no processo e Jesus falou: aquele que crê será salvo. A verdade que Ele nos salvou, nos perdoou e nos abençoou é no presente, passado e futuro. A nossa vida tem bênção todos os dias. Nós entramos quando cremos que Deus fará. E não é pela nossa justiça, mas é pela justiça de Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu sacrifício é que nos faz ser aceito por Deus. E quando eu recebo Jesus, eu recebo aquele que é santo, eu recebo aquele que é justo, eu recebo aquele que é perfeito, eu recebo aquele. Então é Ele que é a minha justiça. Se eu tenho Ele, eu tenho essa graça. Então, essa mensagem fala sobre isso, sobre receber e entender que existe um dom da graça, da salvação, que Jesus concede a todo aquele que nele crê. A Bíblia fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, Jesus falou, 2 versículos antes, João 3,14. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado para os que creem, para todo aquele que nele crê seja salvo, tenha a vida eterna. Deus mandou Moisés levantar uma serpente, por quê? Porque o povo estava rebelde e as serpentes picavam o povo e morriam muitas pessoas num determinado tempo. Aí Moisés faz numa haste, coloca uma serpente de bronze, e aí quem olhar para aquela serpente será curada. Então a nossa cura não simboliza Jesus, aquela serpente, que todo aquele mal causado pelo pecado, pelas serpentes que simbolizam o pecado, foi levantada numa cruz. E da mesma forma Jesus, ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos em Cristo justiça de Deus. Aleluia. Ele levou meu pecado para que quando eu creio, eu fique justo. Então nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. A Bíblia fala que o batismo simboliza isso, morte e ressurreição. Nós morremos com Cristo ao entrar na água e saímos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. Nós não vivemos mais na justiça da lei, de fazer para merecer, porque essa é a justiça da lei, eu tinha que ser perfeito para merecer, e aí era falha. A Bíblia fala que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ele se fez justiça em nosso lugar, e nós somos justos quando cremos, mesmo sem a perfeição, porque a perfeição vem de andar com Cristo e ser vivificado, e quanto mais cheio do Espírito, mais os frutos vão aparecendo. Mas é um dom que nós já temos e basta crer e caminhar crendo que nós somos abençoados, mesmo que aparentemente temos defeitos, mas continue crendo que aí aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo. Aleluia, né? Cristo é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Deus hoje ele vê o sacrifício de Jesus e não o nosso, não o seu. Ele vê a obra que Cristo fez, não a minha. A nossa justiça é falha. A Bíblia fala que é igual um trapo de imundícia. Ela, por mais perfeito que tentamos ser, temos falha. E Deus, se Ele olhar para nós, acha imperfeição. Mas quando Ele olha para Cristo, Ele nos aceita. E a justiça de Cristo, o que Jesus fez, a obra dele foi perfeita. Ele tirou o pecado do mundo. Quem tem Jesus
ele é livre da condenação. Aleluia! Quando recebemos Jesus, recebemos o dom da justiça. É a graça, é um presente de Deus. Somos santificados, justificados, abençoados em Cristo. Aleluia! Em Romanos 5,17 fala que porque se pela ofensa de uma só veio a morte a reinar, muito mais que recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinarão por um só, a saber, Jesus Cristo. Então, Jesus, ele é a nossa justiça. Porque se pela ofensa de um só, que foi Adão, a morte passou a reinar, muito mais que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Nós recebemos a abundante graça, a Bíblia fala onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Deus tem graça, amor, perdão, justiça, quando eu creio, não é quando eu mereço. Então o que acontece? Eu vou ser grato a Deus por toda a vida. Nós vivemos agora em gratidão, louvor, adoração. Está lá em Efésios, nós fomos criados para louvor da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça para reinar. O único meio de reinar é através dessa graça, dessa abundância, desse dom da justiça, que Deus nos vê santo e abençoado. Aleluia. Aleluia. Nós morremos na cruz com Cristo quando cremos. Também o mesmo processo se faz em nós. E nós esperamos o poder de Deus nos ressuscitar pela fé. E nós somos vivificados. Nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo e reinamos agora com Cristo, ressuscitamos, estamos assentados com Cristo à direita de Deus Pai. Nosso lugar, a Bíblia fala que Ele nos colocou em Cristo e assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estamos junto com Cristo. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que foram enxertados em Cristo. A Bíblia fala que Jesus está em nós pelo Espírito e nós estamos nele, através da palavra, através de estar ligado no corpo dele, através de ser a igreja, a noiva que ele vem buscar. Quando entramos na fé, nós entramos nisso. Romanos 1,8, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por isso que Paulo fala muitas vezes, em Cristo. A nossa justiça está em Cristo. E nós estamos reinando em Cristo. O Evangelho da Graça, ele é baseado de fé em fé na obra de Cristo. É de graça, pela bondade de Deus que nos fez filho. Nós somos herdeiros de Deus em Cristo. Existe uma herança. Se nós somos filhos, nós somos herdeiros, como Cristo é herdeiro. Nós temos a mesma promessa, a mesma herança, daquilo que Jesus recebeu. E temos esse Pai que nos ama. E a Bíblia fala que grande amor demonstrou o Pai a ponto de sermos chamados seus filhos. Aleluia. Temos a vida de Jesus em nós, reinamos como Jesus, somos vencedores e filhos de Deus como Jesus é. A justiça de Cristo veio sobre nós pela graça e não por nossas obras. Foi só bondade e amor por nós. Creia e receba pela fé. E lá em Efésios, para a gente completar, passar esses últimos versículos, fala sobre essa graça. Efésios 2,5. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou. Nós estávamos mortos porque não havia justo sequer, a Bíblia fala. Todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Nós ainda estávamos mortos, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou com Ele. E com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras da lei, não vem das obras para tentar merecer, não vem das obras para que ninguém se glorie. Muito importante esses textos aqui, porque Paulo ele fala que essa é a revelação que ele recebeu do Senhor.
para pregar o evangelho da graça. Aí falou: a mim, menor de todos os santos, foi dada a graça de pregar aos gentios as insondáveis riquezas do evangelho de Cristo. Então aqui fala que nós estávamos mortos e juntamente com Cristo nos ressuscitou. Nós morremos com Cristo, só que Cristo não tinha pecado. Ele se fez pecado por nós e nós entramos nesse processo de vida que ele recebeu. Ele ressuscitou e nós entramos também. E nos ressuscitou com ele e nos fez sentar nos lugares celestiais. Jesus está à direita de Deus Pai e nós estamos também. Essa é a condição da igreja. E ele é a nossa justiça, ele é a nossa veste de justiça. Nossas obras são falhas, mas a veste de justiça é perfeita. E é ele que coloca em nós. Fala dessa bondade para conosco. E também fala da graça, né? Que nós somos salvos por meio da fé. De crer, de acreditar nisso, de receber e não negociar isso. Mesmo que aparentemente os olhos não vejam, mas nós vivemos pela fé e não por vista, não pelo que vemos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. A salvação não vem de nós, vem por Cristo. É dom de Deus, é um dom, é uma graça, é Ele que deu. Então nós somos salvos porque Deus nos salvou. Nunca diga que você merece ou que você conseguiu ser salvo. Não. Só Jesus, só por meio dele, só o sangue dele. Nós vamos chegar no céu e vamos falar: graças a Deus, porque Jesus cobriu a nossa vergonha com seu sangue. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Obras faz a gente se gloriar, achar que merece. Quem merece, acha que merece, cai da graça. Então, quanto mais você entender que você não merece, que tudo é graça, tudo é dom, tudo que você recebe todo dia é bênção do Senhor. E nós merecíamos só o mal, mas graças a Deus nós temos bênçãos todos os dias, porque Deus é nosso Pai. No Novo Testamento Deus se apresenta como Pai e Ele quer nos ajudar, quer cuidar de nós. E quando a gente crê, a gente entra num processo de justo diante de Deus, mas a santificação é um processo que você vai se aperfeiçoando por andar com Cristo e fazer as mesmas obras que Cristo faz. Amém, pessoal? Deixar essa mensagem, que Deus te abençoe e você possa desfrutar dessa dádiva, desse dom e ser aperfeiçoado nele em justiça. Deus abençoe, fica na bênção em nome de Jesus, tá? E eu peço que você se inscreva em nosso canal aí, compartilhe as mensagens para quem está precisando, tá? Fica um abraço aí.